Olá, queridos alunos e professores, estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo de todo este momento geográfico. Vamos agora analisar o objeto de conhecimento e o número da nossa aula. Estamos na aula de número 16, com o objeto de conhecimento, corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial, parte 2, com um detalhamento, blocos geoeconômicos. Então, vamos lá dar início à nossa aula. Na nossa aula, a gente vai verificar informações dos blocos econômicos. Mas como disse o detalhamento da nossa aula, blocos geoeconômicos. A gente vai estar envolvendo a geopolítica do nosso mundo e a economia também, como esses países acabam se relacionando. Porque no mundo multipolar, o poder ele não vai ser medido apenas pela força militar, como era lá no período da Guerra Fria, mas também pela disponibilidade de capitais, pelo avanço tecnológico, pela qualificação da mão de obra, o nível de produtividade e também o índice de competitividade dos países. Então, assim, a nova ordem mundial ela é regida principalmente pelo poder econômico. Dessa forma, vem se formando um novo arranjo geopolítico e econômico no plano internacional, com a formação dos blocos econômicos. Mas então, o que seria a geopolítica nessa história? A geopolítica acaba sendo o ramo da ciência que aborda a relação entre a geografia, acontecimentos históricos e políticos, com o objetivo de interpretar o que esses fenômenos globais acabam nos dizendo. E para isso a gente acaba estudando as guerras, os movimentos migratórios, os acordos entre países, por exemplo. Aqui ao meu lado eu tenho esse quebra-cabeça que vai sendo montado pouco a pouco. Eu tenho aqui a representação de alguns blocos econômicos em nosso planeta. Como eu já falei, a disputa militar acabou deixando de ser a principal causa. Ela acaba sendo agora um dos motivos, porque o poder econômico acaba então fazendo com que os países possam então se interligar, integrar entre si e da mesma forma podem fazer com que eles se acabam dependendo um do outro, porque aqueles que têm um maior avanço tecnológico, têm um maior poder econômico, podem fazer com que aquelas repúblicas e os demais países acabem se tornando dependentes deles. E é isso que a gente vai analisar ao longo da nossa aula, verificando o que são blocos econômicos, quais são os principais blocos que existem e também a gente vai finalizar nossa aula com as vantagens e desvantagens dos blocos econômicos, que a gente vai conseguir verificar que não é só benefícios que esses países conseguem obter através dos blocos. Então, para iniciar, o que é um bloco econômico? O que são os blocos econômicos? Então, eles vão ser organizações internacionais criadas para facilitar e expandir as trocas comerciais entre os países membros, promovendo o crescimento econômico e, em consequência, o desenvolvimento social. Então, a gente tem essa frase em destaque: facilitar e expandir as trocas comerciais entre países membros. Quando a gente fala em facilitar trocas comerciais, vamos estar falando de integração, expandir, aumentar o meu mercado consumidor. E para isso são adotadas medidas como a redução ou eliminação das tarifas alfandegárias, além de outras providências. Hoje vivemos em um mundo globalizado, que está cada vez mais conectado, onde os países não atuam sozinhos. Os países eles necessitam estar integrados para que eles possam se organizar, principalmente economicamente. Então, aí surge a necessidade de eles estarem em blocos econômicos,
porque essas alianças comerciais vão facilitar o comércio, vão reduzir os impostos, vão fazer com que eles cresçam, com que eles cresçam juntos. Esses blocos, eles funcionam como clubes comerciais. Então, os países membros combinam regras para negociar com mais liberdade entre si, fortalecendo suas economias e tentando se destacar no mercado global. E a gente verifica também que nesses blocos os países buscam, em geral, maior integração econômica, como eu falei para vocês, eles não vão estar sozinhos. Hoje, um país ele não consegue produzir tudo, desde do setor primário até o setor terciário. Ele necessita comprar matéria-prima de um outro país, ele necessita comprar alguma tecnologia de outro, então ele não consegue suprir toda a sua necessidade econômica. Então, acaba sendo necessário essa integração econômica. Importante colocar. Cada bloco ele vai ter o seu nível de integração, porque os países apresentam particularidades, ou seja, cada país tem uma característica. Dependendo dessa característica, esse país pode se integrar mais ou integrar menos com outros países do mesmo grupo. Então, entender como funcionam os blocos nos ajudam a compreender melhor a economia mundial, os acordos comerciais e também o papel do nosso país, o Brasil, nesse mercado cada vez mais globalizado. E como eu falei para vocês, esses níveis de integração vão existir e são diferentes entre si. Porque quanto maior a integração, mais políticas, objetivos, culturas, identidades são compartilhadas. Então, os blocos econômicos, nos seus mais variados modelos, vão se diferenciar quanto ao nível de integração. Então, a cada nível de integração, eu tenho objetivos e interesses que vão se acumulando. Nessa ordem que vocês estão observando, a zona de preferência tarifária é a que tem o menor nível de integração. E a que tem maior nível de integração, a União Política, Econômica e Monetária. Então, eu tenho 5 níveis de integração dos blocos econômicos. Zona de preferência tarifária, zona de livre comércio, a União Aduaneira, o Mercado Comum, e o maior nível de integração, a União Política, Econômica e Monetária. E a partir de agora a gente vai analisar cada um desses níveis de integração, começando pela zona de preferência tarifária. É o primeiro nível de integração econômica na formação de um bloco e consiste no estabelecimento de níveis tarifários preferenciais. Então, os países que estão dentro deste bloco econômico, neste nível, eles vão ter principalmente acordos comerciais que vão ali facilitar ou vão diminuir impostos, facilitando na burocracia e vai fazer com que se beneficiem através das melhores tarifas, porque eles podem acabar vendendo um produto para mais países, aumentando seu mercado consumidor, mas mantendo ali aquela tarifa de exportação e aquele país pode comprar dentro daquele acordo. O exemplo que está aí para vocês é o ALAD, a Associação Latino-Americana de Integração, que é uma associação dos países da América Latina, como diz o nome. Então, a zona de preferência tarifária é o nível mais simples de integração entre países em um bloco econômico. No primeiro nível estão os acordos comerciais entre países, podendo esses acordos serem bilaterais ou multilaterais. Os países membros vão cobrar, como eu falei, essas tarifas, né? No entanto, essas tarifas vão ser mais baixas entre si, entre os países que estão dentro do mesmo bloco. Então, não há uma eliminação das tarifas, dos impostos, e sim uma melhoria no valor dessa tarifa, certinho? Passamos agora, então, à zona de livre comércio, que é o segundo nível de integração. Então, é importante falar que esse
esse nível tem como objetivo reduzir ou eliminar as tarifas de importação. Agora sim, lá no nível anterior, eles tinham como redução das tarifas. Agora, a zona de livre comércio, ela já busca a eliminação das tarifas de importação e exportação. Isso para quê? Para facilitar a maior circulação de mercadorias entre os países que fazem parte deste bloco. Então, quanto menor a tarifa ou zero esta tarifa, maior o produto de determinado países vão circular entre si. Então, aumenta ainda mais o mercado consumidor entre eles. No exemplo de nível deste bloco, a gente pode citar o NAFTA, né, que era o NAFTA, que era o acordo do Tratado do Atlântico do Norte, que ficou em vigor até 1994, mas foi assinado um novo modelo, que é o SMCA, que leva as iniciais dos nomes em inglês dos países que assinaram esse acordo. O S em relação aos Estados Unidos, o M em relação ao México e o CA em relação ao Canadá. Então, ele foi substituído, o NAFTA, pelo USMCA em 2020, com a atualização nas regras comerciais, trabalhistas e também ambientais. Passamos agora para a União Aduaneira. Os países membros deste bloco, ele já é o terceiro nível, né, de integração, e vai propor uma redução gradativa das tarifas de importação, como uma zona de livre comércio. Mas o diferencial dela, praticamente para o nível anterior, que era a zona de livre comércio, é a existência da tarifa externa comum, ou a TEC. A TEC é um imposto padronizado para produtos vindos de fora do bloco. Esse imposto vai ser cobrado, como eu falei, de todos os países que não fazem. Entre si, os países vão ter um valor de imposto que é reduzido, que ele vai ter uma eliminação, de repente, de determinado imposto. Mas, quando esses países foram comprar de outros, a tarifa vai ser diferente, mas ela vai ser igual entre esses países. Então, o mesmo valor que a Argentina cobrar de tarifa externa comum, será o mesmo valor de tarifa externa comum que o Brasil deverá realizar também. Tá ok? Nesse caso aqui, a gente está com o Mercosul, né? Apesar do nome Mercado Comum do Sul, o Mercosul é uma união aduaneira. E neste mapa, para vocês, estão os países membros fundadores: o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Então, são os 4 membros fundadores do Mercosul. Seguindo, a gente avança para o Mercado Comum. O objetivo já dele é fortalecer o comércio regional para que possa concorrer com países não membros quanto ao comércio internacional. Aí a gente vai verificar que o mercado comum ele vai também acumulando todos os outros níveis. Reduz ou elimina as taxas de importação e exportação, estabelece a livre circulação de mercadorias. Aí ele vai agora para os capitais, serviços, pessoas pelas fronteiras políticas de seus países membros, certo? Isso porque ele acaba criando um espaço econômico sem barreiras internas. Então, os países que estão dentro do bloco econômico no nível mercado comum circulam mais livremente entre si. E quando eu digo circulam, eles circulam com a mercadoria que vai de um país para o outro, os capitais, que são investimentos, os serviços oferecidos de empresas ou serviços autônomos, as pessoas sendo turistas, sendo residentes, sendo trabalhadores. Todas essas categorias acabam tendo uma facilidade de ir e vir para outros países do mesmo bloco econômico. Tá? E o que é interessante colocar aqui seria, como vocês estão observando, a bandeira da União Europeia, que é o bloco econômico que está entre este nível e o próximo, o mercado comum.
tá bom? Que é o que a gente vai verificar o nível mais avançado, que é o da União Política, Econômica e Monetária. Ele acaba sendo o nível mais completo e mais complexo de integração, porque ele vai reunir todos os outros objetivos dos níveis anteriores. E ele vai além, ele estabelece uma moeda única, ele tem os seus países membros com uma padronização política econômica, eles fixam taxas de inflação e também de políticas de juros. Então a União Europeia ela está a caminho já da União Política Econômica e Monetária. E aí eu posso falar como exemplo para vocês do Espaço Schengen. O Espaço Schengen, ele é um acordo que os países da União Europeia e também países fora da União Europeia assinaram para que ocorra uma livre circulação, principalmente de pessoas entre eles. Então, todos esses países em azul escuro, Portugal, Espanha, Alemanha, Romênia, Finlândia, Suécia, são países que pertencem à União Europeia e fazem parte desse acordo de Schengen, onde as pessoas podem apenas com um documento de identificação sair de um lugar para o outro, seja para trabalhar, seja para turismo. E esse acordo dessa circulação, dessa livre circulação, acaba agregando diversos benefícios. Aí faz como, por exemplo, Suíça, Noruega e Islândia estejam dentro deste acordo. Ou ainda países que não veem esse acordo de Schengen como um benefício, que é o caso da Irlanda. A Irlanda não vê nenhum benefício, ou vê poucos benefícios dentro do espaço de Schengen, e acabou mesmo fazendo parte da União Europeia, não sendo um membro desse acordo. Aí, para finalizar essa parte dos níveis de integração, eu trago para vocês uma tabela que vai ajudar vocês a conseguir compreender melhor a diferença entre cada um deles. No primeiro, eu tenho a zona de preferência tarifária, que ela vai poder ter algumas mercadorias, vão ter preferências nas tarifas preferenciais. Cada país possui uma tarifa diferente para o comércio com países de fora do bloco. A circulação de pessoas, capitais e serviços está sujeita às regras. A moeda, cada país tem a sua moeda oficial, e um exemplo é o ALAD que a gente verificou. Na zona de livre comércio, a partir, melhor dizendo, da zona de livre comércio, as mercadorias têm livre circulação. Mas ainda na zona de livre comércio, cada país possui uma tarifa diferente. A partir daí, ela é igual à zona de preferência tarifária. A partir da União Aduaneira, todos os níveis vão adotar a TEC, que é a tarifa externa comum. Enquanto, olha só, a circulação de pessoas e capitais e serviços vai fazer parte a partir do mercado comum e a União Econômica e Monetária. E a moeda, ela acaba sendo instituída aqui, apenas na União Econômica e Monetária. Então, quanto maior o nível de integração, mais objetivos são alcançados. Para vocês agora, mapa com os principais blocos econômicos. Aí só citando alguns para vocês. De verde eu tenho o Mercosul, em amarelo eu tenho o bloco dos Estados Unidos, México e Canadá. Em azul, eu tenho um bloco na África chamado Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. No mapa seguinte, eu falo de novos blocos econômicos, sendo eles ECD, que é a Organização para a Cooperação e Desmatamento Econômico, a COMESA, por exemplo, também, que é ali na África, Mercado Comum da África Oriental e Austral. Agora sim que vocês já verificaram alguns desses blocos, que vocês também conseguiram compreender melhor como é que esses blocos se organizam e vão se integrando, aumentando o seu nível, a gente pode citar alguns exemplos dos principais blocos econômicos. Nós verificamos os mapas que trouxe para a gente alguns exemplos. E a gente vai falar primeiro desse bloco que é o mais forte atualmente, que é a União Europeia. E a União Europeia, ela nem sempre foi do jeito que era. Ela começou muito menor,
Com o tempo é que outros países foram se anexando. Em 1944, ainda não existia a União Europeia. O que existia lá na Europa era o chamado Benelux, aonde Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos, eles estavam em um acordo. E esse acordo comercial acabou inspirando a criação de um modelo que hoje se resulta na União Europeia. Em 1952, é sim que surge a União, o embrião da União Europeia através da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a CECA, aonde eu tenho, além deles, dos países que eu já citei, eu vou ter Alemanha, França e Itália. Em 1973, eu vou ter a primeira grande expansão, aonde são incluídos nesse bloco a Inglaterra, a Dinamarca e a Irlanda, e eles trocam de nome e passam a se chamar Comunidade Econômica Europeia. A curiosidade nesse ano é que a Noruega acabou rejeitando fazer parte deste bloco econômico. Em 1981 é anexado a esse bloco econômico a Grécia. Já em 1986 faz parte Portugal e Espanha aderindo a esse novo agora esse bloco econômico mais fortificado, passando para 1995, onde vamos ter Áustria, Suécia e Finlândia se juntando à União Europeia, e também tem o tratado oficial da União Europeia, que é o Tratado de Maastricht, que apenas aí desse grupo a Suíça acaba não querendo fazer parte deste bloco. Em 2004, 10 países vão se juntar, sendo aí países saídos do leste europeu, então Polônia, Hungria, República Tcheca, e aí cabe então à União Europeia integrar, né, as economias dos países que eram comunistas, agora a este bloco econômico capitalista. Em 2007, a gente tem a Romênia e a Bulgária se juntando à União Europeia. Em 2013, a União Europeia alcança seu maior número de países membros com a entrada da Croácia. E a gente começa, então, em 2016, ter ali o primeiro rumor, primeiro processo de pedido de saída do bloco econômico, que é o Brexit, na saída do Reino Unido da União Europeia, né, onde foi uma margem muito pequena, de 51,9% pela saída e 48,1% para permanência no bloco econômico. No entanto, mesmo com esse número de quase ser igual, em 2020 ocorreu a saída oficialmente do Reino Unido. Então vocês enxergam aí ainda a ilha do Reino, a ilha do maior e o pedacinho da menor, com a Irlanda, da saída do Reino Unido. E em 2023, então, a União Europeia passa a ter 27 membros. No entanto, a gente tem aí países que estão candidatos a entrarem dentro da União Europeia, que seriam a Ucrânia e a Moldávia. E a gente vai agora verificar um pouco mais sobre a União Europeia, analisando o próprio site da União Europeia, que a gente pode analisar o que tem de dados diferentes lá. Então, olha só, dentro da União Europeia, eu posso analisar a história. Eu trouxe para vocês na nossa aula de forma mais resumida, mas vocês podem acessar o site oficial, é só jogar no buscador da internet, site oficial da União Europeia, que vocês vão aparecer no primeiro link, vai ser esse daqui. E aí vocês podem ler mais pausadamente a história de todo esse processo de criação, de integração dos países da União Europeia. Desde 1945, olha lá, a paz na Europa e os primórdios da cooperação, passando pelos anos de 1960, quando houve um crescimento econômico. Na década de 1970 a 79,
uma comunidade em crescimento e os primeiros novos membros sendo Dinamarca, Irlanda e Reino Unido. Na década de 1980, tem aí a mutação, né, da Europa, o colapso do comunismo. De 1990 a 1999, a Europa sem fronteiras, né, um período de grande expansão desse bloco econômico. De 2000 a 2009, a continuação desse alargamento, novos blocos passaram a aderir e vai até 2020 essa linha do tempo. Ah, professora, eu quero ver outra coisa mais interessante. Então, vocês podem buscar conhecer mais da União Europeia passeando dentro do site, navegando, né, os princípios, os países, os valores, o alargamento, os países da União Europeia que eu já mostrei para vocês. O interessante é que no computador vocês vão conseguir ver um mapa. Aqui apenas aparece para vocês a bandeira dos países que fazem parte atualmente da União Europeia. Ah, tá aqui o mapa, apareceu para vocês. Então, esse mapa aqui é um mapa interativo. Ah, eu quero ver por data de adesão. Quem foi que entrou na União Europeia no ano de 1995? E aí ele fica em verde. Então, aí Suécia, Finlândia e Áustria. E vocês podem navegar ao longo e verificando, olha só, quem é que usa o euro? O euro é a moeda oficial da União Europeia e nem todos os países utilizam o euro. E vocês podem ir clicando no mapa, fazendo com que ele interaja com vocês. Agora a gente vai para o Mercosul. O Mercosul ele foi criado em 1991. Seus países membros fundadores, Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai. A gente teve a adesão da Venezuela e também, mais recentemente, a da Bolívia. Eu digo mais recentemente, apesar de que desde 2015 a Bolívia demonstra interesse em participar desse bloco econômico, mas apenas no ano de 2024 é que a Bolívia confirmou a sua participação no bloco. E ela não ainda neste momento não está aí, porque a Bolívia ela precisa ainda passar por algumas formalidades para estar seguindo todas as regras deste bloco econômico. Então, o Mercado Comum do Sul vai acrescentar mais países, tá? Quais são as características? Visa a integração política, econômica e social entre os países que o integram. Para isso, estabelecer uma união aduaneira com livre comércio de bens, serviços e fatores de produção entre os países membros. Tem a TEC, como eu já falei para vocês, sendo desenvolvida. E para que a gente conhecer um pouco a mais do Mercosul, eu trago para vocês também o site oficial do Mercado Comum do Sul. E vocês podem navegar buscando da mesma forma do que a União Europeia, trazendo diversas informações para vocês. É importante colocar aqui que ela vai trazer, em poucas palavras, o que é o Mercosul, os países do Mercosul que a gente já conhece, e aqui no site oficial do Mercosul, ele já coloca a Bolívia como um país membro. Então, Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Bolívia, sendo que a Bolívia tem aí 2 asteriscos nela, que é justamente para indicar que ela está em processo de adesão das normas, das regras. E a Venezuela, que possui um asterisco porque ela foi suspensa devido à falta de seguir as regras do Mercosul. E aí os estados associados, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Panamá, Peru e o Suriname. Vocês podem aí buscar outros, o objetivo, podem conhecer quais são o organograma, como é que funciona de fato, então, o Mercosul. Aí, trazendo para vocês os objetivos, o primeiro, a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países, através, entre outros, da eliminação dos direitos alfandegários e restrições não tarifárias à circulação de mercadorias e de qualquer outra medida de efeito equivalente. O nosso próximo bloco econômico é a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. Ela tem essa sigla APEC porque ela tá seguindo o nome dela em inglês. Foi criada em 1989, 21 países fazem parte desse bloco econômico e vocês podem verificar que ela vai envolver países bem diferentes entre si,
economicamente e também na questão do desenvolvimento da tecnologia. Austrália, Nova Zelândia, China, Canadá, Estados Unidos já tem ali, Singapura tem um maior desenvolvimento tecnológico. No entanto, temos Papua Nova Guiné, Timor-Leste, né, que são países que não têm um maior destaque na produção tecnológica. Então, esse bloco econômico, ele promove a integração regional da Ásia, dos países asiáticos e dos países banhados pelo Oceano Pacífico, visando facilitar o comércio entre esses países membros. E ele se estabeleceu de forma rápida, na verdade, rápida não, buscando rápidos procedimentos aduaneiros nas fronteiras. E justamente para fazer com que houvesse uma circulação maior das suas mercadorias. Eles são, então, ali uma zona preferencial de comércio. Mas como eu falei para vocês, os blocos eles vão ter os seus pontos positivos e negativos. Quanto aos pontos positivos, a gente vai verificar o menor custo dos produtos e de matérias-primas. Isso porque torna os produtos e matérias-primas mais baratos e beneficia os consumidores e as empresas. Os incentivos ao mercado consumidor faz com que haja um acesso facilitado ao mercado dos países membros. Tá? Então, ele acaba ampliando o número de consumidores, um intenso fluxo de pessoas entre países, porque há uma liberdade para circular, trabalhar e viver entre os países, e a propagação de tecnologia e agilidade na produção e comercialização. Essa cooperação entre os países promove a troca de tecnologias e a melhoria na eficiência produtiva. E temos também as desvantagens, os pontos negativos. A diminuição na produção de empresas e, consequentemente, falências, porque com a entrada de produtos mais baratos de outros países desse bloco, as empresas locais podem não conseguir competir. As excessivas concessões comerciais fala que para entrar dentro do bloco econômico e para se permanecer nele, o país precisa fazer acordos que às vezes podem prejudicar setores importantes da sua economia. A submissão dos países menos desenvolvidos perante os mais desenvolvidos, porque os mais desenvolvidos tendem a se beneficiar mais do bloco, enquanto os menos desenvolvidos acabam entrando em uma posição de dependência. E por último, o controle no mercado nas mãos do país mais desenvolvido, porque acaba que é o país que tem um maior mercado, uma maior decisão estratégica, e isso acaba fazendo com que ele tenha o controle do comércio nas mãos. Aqui então vamos finalizando a nossa aula sobre blocos econômicos.